Aqui eu vou colocar um passo adicional que é você fazer a definição das variáveis mais importantes. Então, o CatBoost, por definição, nós criamos a nossa máquina preditiva e a nossa máquina preditiva foi criada com o CatBoost, certo? Beleza? Então, o CatBoost, ele traz alguns atributos nas suas máquinas preditivas que são criadas com esse algoritmo, CatBoost. Como, por exemplo, eu dou um ponto e aí eu vou ver o rol de atributos que eu posso utilizar para verificar ali informações adicionais da minha máquina preditiva. Eu vou utilizar essa aqui, ó, que é Feature Importances, que é para a gente avaliar quais são as features, quais são os campos, as variáveis mais importantes para fazer a nossa predição, tá bom? Então eu vou executar essa célula e olha só que lindo, ele traz para a gente num valor percentual exatamente o valor de cada uma das variáveis que foram utilizadas. Então nós temos ali o rol de variáveis, que a gente já vai ver, e nós temos aqui, ó, essa variável, ela é importante, ela tem a importância ali, ó, de 21%, 21,36%. A segunda variável aqui, ó, essa aqui tem 25,21%. Tem outra aqui que é 18,29% e tem uma que foi 11%. Então, olha só, essas quatro primeiras variáveis aqui, elas são responsáveis por nada, ó, 20 com mais 20, 40, 40, 65, 76% do resultado ali das predições foram adquiridas com essas quatro variáveis. Então você poderia inclusive fazer um novo teste, pegar só essas quatro variáveis e colocar lá em cima no X para ver se você consegue melhorar a acurácia. Muitas vezes isso acontece. Na verdade, na grande maioria dos casos, só essas variáveis já ajudam bastante. Por quê? Porque tem variável que ajuda muito pouquinho, ó, tá vendo? Variável que ajuda com menos de 1% aqui, ó. Temos 6 variáveis que ajudam com menos de 1%. Então, talvez isso possa ajudar você a construir máquinas preditivas melhores, beleza? Eduardo, tá bom, mas quais são essas variáveis? Então, eu vou voltar aqui, ó, vou dar um info de novo só para ver, só para você visualizar. Primeira, segunda, terceira e quarta variável. Então, são essas variáveis aqui que foram utilizadas, que são as variáveis que trouxeram ali a maior informação para a nossa máquina preditiva, que é a estimativa de contagem ali de insetos, número de doses por semana, número de doses que foram usadas e número de semanas em que houve desistência do uso de pesticida. Beleza? Cara, que massa! Terminamos mais um Ciência dos Dados na prática hoje com esse caso bem pontual aqui do nosso rico setor do agronegócio brasileiro, galera. Saiba que esse tipo de atividade é muito importante para as empresas aí do ramo do agronegócio, para as empresas financeiras que trabalham com agricultores. Engraçado, eu vou dar um exemplo clássico aqui. Em alguns trabalhos que eu fiz, quando eu estava ali olhando casos de produtores rurais, o que acontecia muito era que existiam poucas variáveis que nos ajudavam a fazer esse tipo de predição. Seja por conta da época, era mais difícil encontrar variáveis. Estou falando de casos de 10, 5 anos atrás. E às vezes era muito difícil encontrar variáveis que fossem variáveis que nos ajudassem a fazer realmente previsões como essa. Mas hoje em dia nós estamos vivendo uma era de Big Data. E o que significa isso? Essa era de Big Data há uma abundância imensa de variáveis, galera. Nunca foi tão fácil armazenar dados. Nunca foi tão fácil fazer análises como essas aqui, gratuitas, com ferramentas gratuitas como o Python que a gente está usando. Há muitos anos atrás, as empresas, para fazer uma parada dessa aqui, precisavam de ferramentas caras, como o SAS, por exemplo. E aí as instituições financeiras, como são empresas data-driven, empresas orientadas a dados, não mediram esforços e fizeram investimentos grandiosos nessas aplicações, nessas ferramentas. Mas hoje, a gente não tem mais essa barreira. Hoje, as pequenas empresas, pequenos agricultores, pequenas cooperativas de crédito agrícola podem se utilizar dessa parada aqui porque não tem custo, praticamente não tem custo. Estou utilizando aqui o Google Colab, beleza? Foi alocada aqui para a gente uma memória RAM, foi alocada para a gente aqui uma memória em disco e eu simplesmente com instrução, beleza? E aí é um outro cerne importante. Eu estou entregando esse tipo de instrução gratuita aqui para você. Você pode se aprofundar e aí você consegue fazer essa mesma aplicação aí no seu trabalho, na sua empresa, onde quer que você precise colocar ciência de dados aí no agronegócio. Hoje em dia as coisas estão muito mais fáceis. E galera, nós estamos só no começo. É mesmo, Eduardo? Só no começo? Galera, nós estamos entrando numa chamada era do
IoT. O que é o IoT? É Internet of Things, internet das coisas. Hoje em dia, se você quiser, até a sua jacuzzi gera dado, gera informação. Informação de temperatura, informação de quantidade de vezes que você usa. A sua casa está cheia de sensores que pode te ajudar a fazer previsões. A sua geladeira, daqui em dia, inclusive a gente já vê casos desse tipo, a geladeira informando para você que você precisa fazer compras porque determinado produto, o estoque já está baixo. Enfim, galera, a gente está vivendo a era de dados sensoriais e não seria diferente no agronegócio. Nós temos aí análise do solo feito por drones, nós temos ali os equipamentos, os próprios equipamentos, as máquinas autônomas que estão fazendo lá as suas colheitas, estão gerando dados, informações sobre o próprio veículo, informação sobre a resistência do solo. Galera, é muita informação. E você que está entrando agora no mundo da ciência de dados, está entrando bebendo água limpa, porque você está começando agora a aprender essa parada na melhor época em que você poderia aprender, que é essa época da abundância de dados. E você já está saindo na frente. Beleza?